Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso livro Diálogo sobre o Direito Tributário, da editora Juspodium. Hoje, o tema a ser abordado é referente às imunidades tributárias. Imunidades tributárias que fazem parte de limitação ao poder de tributar do Estado. Pois bem, quando eu falo de imunidade tributária, eu tenho que pensar que é uma não incidência. Como assim não incidência? Ora, a professora Isabel Dersi, ela adota essa classificação na sua obra. Então, é uma não incidência que nós falamos que é uma imunidade tributária. Quando eu falo de não incidência, eu penso em não incidência simples e imunidade, de acordo com a corrente doutrinária que eu acabei de mencionar para vocês e que nós adotamos em diálogo sobre o direito tributário. Quando eu falo de não incidência simples, eu penso que o ente tributante ele não possui competência para tributar certo fato ou possui e não a exerce. Então, suponha o seguinte, eu estou aqui gravando para vocês e estou dando 3 passos. 1, 2, 3. Vejam que é um ato concreto que qualquer pessoa, no cotidiano pode fazer. Andar 3 passos. Pois bem, o legislador, ele não elegeu esse fato concreto como algo que seja relevante no mundo jurídico. Ou seja, não há nenhuma norma geral abstrata, uma hipótese de incidência, que traga dar 3 passos constitui o fato gerador de determinado tributo. Isso não existe. Portanto, quando eu caminho, quando eu dou 3 passos, isso não é relevante. Então, não é fato gerador de nenhum tributo. Então, o ente tributante ele não possui competência para tributar este fato do nosso cotidiano. Então, é uma não incidência simples. Ao passo que a não incidência imunidade, de acordo com a professora Isabel Dersi, é uma norma constitucional que amputa a competência tributária. Então, ela impede a incidência tributária. Por isso que nós falamos que é uma não incidência. Tudo bem? Essa corrente doutrinária é uma corrente que vocês devem levar para uma segunda fase de prova de concurso, de procuradoria, por exemplo, magistratura. É uma corrente que ela vem ganhando destaque, principalmente nas provas de segunda fase. Por isso que eu faço esse alerta. É importante que nós tenhamos conhecimento da doutrina clássica de direito tributário. Pois bem, pessoal, quando eu falo de não incidência, imunidade e também isenção, eu tenho que pensar aqui no que o Supremo Tribunal Federal ele compreende. Pois bem, quando eu falo de imunidade, eu penso numa dispensa constitucional de pagar tributo. Então, tudo que está lá na Constituição Federal é isento, não incide. Na verdade, nós estamos falando sobre o quê? Imunidade. Então, se você encontra lá na norma constitucional, está isenta de pagar a contribuição social. Gente, não é isenção, tá? Porque está na Constituição Federal, nós estamos falando aqui de uma imunidade tributária. Logicamente que há alguns equívocos do Constituinte. Tudo bem? Cuidado com isso. Quando eu falo, então, de não incide, está isento, é imune, imunidade. Está lá na Constituição Federal, imunidade. Tudo bem? Agora, a isenção é uma dispensa legal de pagar o tributo. Então, aqui já é a primeira diferença. Tudo bem? Por quê? Ora, a isenção ela vai estar numa norma infraconstitucional. Então, ela não vai estar descrita lá na Constituição Federal de 88. Porque se estiver na Constituição Federal de 88, nós estamos falando de imunidade tributária. Primeira pegadinha. Quando eu falo de imunidade, eu penso em cláusula pétrea. Por exemplo, a imunidade ontológica, que nós vamos ver mais adiante, referente à questão da reciprocidade. Então, é vedado, por exemplo, a União instituir e cobrar impostos. Olha só, impostos. Eu estou falando de impostos, não estou falando de taxas, não estou falando de outra espécie tributária. Estou falando de impostos em face dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, no que tange a bens, patrimônio e renda desses entes. Por quê? Ora, essa imunidade recíproca, que ela é ontológica, neste caso, há uma diferença entre ontológica e política, como vocês observam no nosso
nós temos que ela garante o pacto federativo. Por isso, é uma cláusula pétrea. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante. Então, aqui, nem uma emenda constitucional pode vir a abolir essa cláusula pétrea, que garante o pacto, né, entre os entes da federação, pacto federativo. Diferentemente da isenção, nós temos a possibilidade da isenção ser revogada. Depois nós vamos ver as diferenças lá na parte de exclusão do crédito tributário, que vocês se recordam que é ANIS, é o mnemônico que eu trago para vocês no livro. ANIS, anistia e isenção, exclusão do crédito tributário. Pois bem, quando eu falo de imunidade, eu trago aqui em referente à imunidade que todos os métodos de interpretação eles podem ser utilizados. Ou seja, eu tenho a interpretação teleológica que busca a finalidade da norma, nós vamos ver adiante que há o entendimento do Supremo Tribunal Federal adotando este método de interpretação. A interpretação restritiva, também há um outro entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à questão das chapas e tintas não serem acobertadas, né, pela imunidade tributária. Então, depois nós vamos analisar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Edson Fachin. Então, nós temos que todos os métodos de interpretação podem ser utilizados em relação à imunidade tributária. Ao passo que isenção, apenas a interpretação literal por força do artigo 111 do Código Tributário Nacional, do CTN. Pois bem, feitas essas considerações, nós temos aqui uma tabelinha, que inclusive é uma tabelinha que eu acabei dispondo para vocês no livro, que faz uma distinção entre imunidade e isenção. Vejam, quando eu falo de imunidade, então é uma não incidência, tudo bem? Então, conforme a doutrina da professora Isabel Dersi, trata-se aqui de uma não incidência. Isenção, dispensa legal do tributo. Então, nós temos que a imunidade, ela é uma não incidência que está na norma constitucional, ao passo que a isenção é uma dispensa legal de pagar o tributo. Por quê? Ela está numa norma infraconstitucional, ela não está na Constituição Federal de 88. A imunidade, ela atua no âmbito da delimitação da competência, porque ela amputa a competência tributária. Agora, a isenção, ela atua no âmbito do exercício da competência. E qual que é a diferença? Ora, quando eu falo que a imunidade ela amputa a competência, eu tenho aqui que não há formação da obrigação tributária. Então, não há nem como, de fato, ocorrer a prática do fato gerador, neste caso, tá? Da obrigação tributária principal. Toma cuidado com isso. Então, a imunidade é uma dispensa de pagar tributo. Tudo bem? Mas a obrigação tributária acessória, vejam, ela persiste. Nós vamos ver mais adiante. Então, nós temos entidades que são imunes ao pagamento de impostos e contribuição. No entanto, em relação às obrigações acessórias de manter a escrituração contábil, elas devem observar. Ok? Então, a imunidade ela recai sobre a obrigação tributária principal. Então, não há aqui a formação da obrigação tributária principal, pessoal. Mas a obrigação tributária acessória, ela persiste. Cuidado com isso. Agora, na isenção, há a formação da obrigação tributária. Porque há a prática do fato gerador, há o nascimento da obrigação tributária principal. No entanto, há uma norma que dispensa o pagamento do tributo. Então, há uma exclusão do crédito tributário. Tudo bem? Cuidado com isso. Então, aqui atua no âmbito da competência, da delimitação da competência, e aqui no exercício da competência. Então, a imunidade, não há aqui a formação da obrigação tributária principal, e na isenção, há a formação da obrigação tributária. No entanto, nós temos aqui que a isenção, ela obsta, ou seja, ela veda o lançamento, a constituição do crédito tributário. Então, há uma exclusão do crédito tributário. Mais uma vez, imunidade, amparo constitucional, isenção, amparo legal. Imunidade, interpretação ampla, conforme eu falei para vocês, todos os métodos são permitidos, ao passo que, por conta do artigo 111 do CTN, isenção, interpretação literal. Em regra, nós temos aqui, no caso, né,
que a isenção ela é autônoma, tá? Então, cuidado com isso, é um ponto importante que vocês acabam estudando lá na parte de princípios do livro, quando nós falamos referente ao princípio, né, da vedação à isenção heterônoma. Então, aqui, neste caso, em regra, a isenção ela é autônoma. O que significa isso? Ora, o Estado de São Paulo, ele só pode conceder isenção referente aos seus tributos. Não pode conceder isenção aos tributos da União, por exemplo, tá? Logicamente que há exceções, como nós estudamos na parte de princípios, que a União, ela pode conceder isenção aos demais tributos que não sejam da sua competência, desde que ela conceda isenção a todos os seus tributos. E também nós temos aquela situação, né, em relação a tratados, em relação a acordos internacionais, que para a doutrina majoritária, na verdade, é o Estado brasileiro que está sendo representado no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Nós temos tratados em matéria de direito tributário internacional que acabam, né, pactuando uma isenção de tributos. Mas, na verdade, nós estamos falando do Estado brasileiro e não do ente União participando nessas negociações. Por isso que, para a doutrina majoritária, não é uma isenção heterônoma, tá? Por quê? Para ser uma isenção heterônoma, tem que haver aqui a União concedendo isenção aos tributos de outros entes e não o Estado brasileiro. Então, toma cuidado, é algo que nós discutimos lá na parte de princípios que vocês têm no livro. Agora, a imunidade, ela é heterônoma. Vocês percebem, pela leitura da Constituição Federal de 88, que há uma imunidade referente ao ICMS nas exportações. Então, toma cuidado com isso, porque não é isenção. Na verdade, nós estamos falando de imunidade tributária. É um ponto que eu faço uma observação para vocês lá na parte de imunidades no nosso livro, Diálogo sobre o Direito Tributário, mas também em relação ao princípio da vedação da isenção heterônoma. Na verdade, não é isenção, mas sim imunidade tributária, tá? Cuidado com isso, embora há provas de concurso que acabam adotando o termo isenção heterônoma. É um equívoco, pessoal. Pois bem, aqui no artigo 178 do CTN, eu trago referente à isenção, que a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Então, quando eu falo de uma isenção que ela é concedida em caráter geral, na verdade, né, a todos, nós temos aqui que ela pode ser revogada ou modificada por outra lei a qualquer tempo. No entanto, se eu tenho uma isenção onerosa, ou seja, que o indivíduo ele preenche condições e há um certo tempo que é determinado para que aquela isenção ela vigore, neste caso eu estou falando de uma isenção onerosa e não pode ser de fato revogada dessa forma, tá? Então, cuidado com isso, é um ponto que eu destaco lá na parte de exclusão do crédito tributário. Tanto que nós temos aqui a súmula 544 Supremo, que fala o seguinte: isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. E lembrem-se que nós temos aquela questão do princípio da anterioridade à posição atual do Supremo Tribunal Federal, que eu fiz um alerta para vocês no bloco passado, né? Referente à parte de princípios. Pois bem, trouxe aqui alguns equívocos do Constituinte. Lá no 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, nós temos aqui a palavra isenção. Na verdade, nós estamos falando de imunidade. Também em relação ao parágrafo 2º, inciso 1 do 149 da Constituição Federal, que adota não incide sobre receitas de exportação. Então, aqui, quando eu falo de não incidência, eu não tenho que me referir à não incidência simples, tá? Aqui, na verdade, nós estamos falando de imunidade tributária. Pois bem, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nessa parte geral referente às imunidades. No próximo bloco, nós vamos dar continuidade a este tema, no que tange às imunidades específicas. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, dessa nossa aula do Diálogo sobre o Direito Tributário da editora Juspodium. É uma maneira de facilitar a compreensão de todos os leitores do meu livro. Obrigada!